Olá pessoal, meu nome é Renan. Vamos para a continuidade aí da videoaula número 30, onde eu comecei a falar aí sobre list view. Então, como eu havia prometido nessa última videoaula aí sobre list view, eu falei que nessa aula a gente ia trabalhar com list view com checkbox. Então, o procedimento aqui de utilização da checkbox seria: você tem uma listagem com os dados com a caixa de checagem aqui, onde você vai selecionar os itens que você quer marcar e você vai ter uma ação com que é o que você vai fazer com esses dados selecionados. Então aqui no caso eu seleciono os dados e transfiro eles para outra list view. Então eu consigo fazer essa intermediação de dados aqui de uma list view para outra, apenas selecionando os dados que eu quero. Então, com os dados transferidos para essa outra list view, eu também tenho a opção de lançar esses dados, ou de lançar apenas os dados selecionados para a planilha numa outra guia chamada relatório. É claro que aqui os dados não fazem muito sentido, porque é só um exemplo para ilustrar as propriedades aí da list view e como fazer o lançamento, transferência de dados, tanto para a planilha como de uma list view para outra. Mas a princípio você teria um relatório que já estaria configurado certinho com as colunas, os cabeçalhos, onde você vai estar lançando os dados da list view, e você vai ter o formulário que vai estar puxando esses dados de uma outra planilha e vai estar aparecendo para você aí com essas caixas de seleção aqui para você manipular os dados. Então o que nós temos aqui via código no Visual Basic é o seguinte: nós temos a caixa de listagem aqui, a list view, e aqui na list view a gente tem uma guia nas propriedades aqui que se chama personalizado. Nessa guia personalizado aqui é onde você vai entrar e vai marcar os checkboxes aqui. Então você marcando o checkbox com a list view aqui selecionada, aplicando, ele já vai estar aparecendo a caixa de listagem aqui, essa list view com as marquinhas aqui para você fazer a seleção. A mesma coisa na list view 2, vem nas propriedades, seleciona checkboxes, aplica e dá um OK. Então a partir desse momento, quando você abrir, ele já vai aparecer a caixinha na frente. Para o carregamento desses dados aqui, se houver alguma dúvida, é só acessar a parte 1 dessa videoaula, que aqui tem os procedimentos aqui no procedimento Initialize, de como criar o cabeçalho com os nomes na list view e como carregar esses dados aqui na list view que vai estar recebendo os dados aqui para depois ser feita a transferência. Então é só acessar a videoaula anterior aqui e ver os procedimentos para fazer essa primeira parte, que é carregar os dados dentro da list view. Então o que a gente vai ver aqui é a questão de transferir os dados selecionados. Então vamos entrar aqui no botão que faz essa transferência. Então aqui vai funcionar com um laço. Esse laço vai percorrer do item 1 até a quantidade de itens que eu tenho dentro da minha list view. Então eu uso a propriedade listitens.count, que ele vai contar quantos itens eu tenho dentro da list view. E ele vai percorrer do primeiro item até o último item. Então, dentro desse laço, aqui ele vai fazer o teste lógico. Então ele vai selecionar para cada um dos itens que esse laço vai estar percorrendo, ele vai fazer o teste se o item que eu estou escolhendo vai estar selecionado. Se ele tiver selecionado, que é o propriedade.checked, se ele tiver selecionado, então ele vai fazer o que? Ele vai... Aqui eu havia feito uma mensagem aqui só para conferir se as referências estavam certas. Depois aí, se você quiser, você pode tirar essa aspas aqui, essa apóstrofo aqui, e você vai ver que vai aparecer a mensagem com os mesmos valores que vão estar aparecendo dentro da outra list view. Então então eu só faço a seleção da minha lista para eu selecionar o primeiro item. Dentro de uma list view, ela funciona diferente da list box, porque aqui ele vai funcionar com a referência de item e subitem. Então o primeiro dado que eu tenho na primeira coluna da list view
vai ser a minha referência para os outros dados. Então, vou trabalhar sempre com a propriedade aí, list itens e list subitens. List subitens vai ter que ter sempre uma referência ao item, que vai ser o dado da primeira coluna dessa list view. Então, os subitens vão ser adicionados após o item. Então, aqui eu seto a lista e eu digo que essa variável lista aqui vai ser igual que a minha variável listview2 com a propriedade listitens.add, que vai ser adicionando o texto que vai estar lá na minha listview1. Então, estou adicionando na listview2 o texto ou a referência, o item que está na minha listview1 no listitens, no primeiro item da minha listview, como texto. Então, isso aqui faz referência ao carregamento do mês. Os próximos dados eu vou só repetir lista, porque a lista já foi setada aqui. Então, a lista eu vou estar adicionando list subitens, vou estar adicionando subitens a esse item que eu tenho aqui como referência na minha list view. Então, eu vou estar adicionando a mesma questão, que são subitens ali. Como eu estou pegando listas similares, que tem o mesmo número de colunas, então também vai ser os subitens. List view 1, eu vou estar pegando o item que vai estar lá no item X, subitem na posição 1. Então, ele vai, como o primeiro item ele já carregou aqui, que é referência 0, no caso, item, então os subitens vai ser a partir do 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, a estrutura que eu tenho para puxar um subitem de uma list view eu tenho o nome da list view, eu estou usando a propriedade de listitens.item, que vai fazer referência à primeira coluna, onde eu tenho o item que vai estar carregando os subitens e a posição desse subitem. Então, aqui eu carrego o item que está na segunda coluna, que se refere à quantidade, e aqui na terceira eu adiciono o terceiro valor, que está na coluna 2, que faz referência ao valor, usando a mesma estrutura. Então, esse código aqui vai fazer o looping em todos os dados da minha list view 1. Quando esse item estiver selecionado, ele vai fazer esse comando aqui de adicionar esse dado dentro da list view. Se não tiver checado, ele vai continuar o looping até percorrer todos os itens da minha list view 1. Então, essa primeira parte do código aqui está explicada. Vamos para a segunda parte agora, que é bastante similar, que é o que transfere os dados da minha list view, os dados selecionados da minha list view 2 para lançamento na planilha. Então, a mesma estrutura que foi usada lá vai ser feita aqui. Porém, eu tenho que, como eu vou estar jogando os dados na planilha, eu tenho que limpar os dados anteriores que estão na minha planilha para lançar novos dados em cima, porque senão ele ia sobrescrever, e se eu tiver lançado primeiro, por exemplo, 3 dados, depois for lançar só um dado ou uma linha, ele vai continuar com os outros dados lá selecionados. Então, eu coloco um código aqui que vai fazer a limpeza dessa área onde os dados são colados, que é o seguinte. Então, se eu tiver algum dado selecionado se existir algum dado lá na minha coluna A, relatório, na minha A4, que vai ser essa seleção aqui, se na minha célula A4 for vazia, então eu não vou fazer nada, porque eu sei que a minha listagem aqui, meu relatório já está vazio. Se tiver algum valor, ele vai apagar esse intervalo, então ele vai selecionar essa célula A4, vai fazer o comando equivalente a eu apertar aí Ctrl Shift para a direita e para baixo, selecionando todos os dados que eu tenho nessa lista, e vai limpar os dados dessa seleção e vai selecionar novamente a célula A4. Fazendo isso, já está pronto, já está limpa a área aqui para eu colar os novos dados. Então, para fazer a transferência desses dados para a planilha, eu crio algumas variáveis aqui para fazer esse lançamento. Então, a variável i, que vai ser a mesma coisa que eu fiz ali para a questão do lançamento, só que eu acho que aqui eu não usei essa variável i, eu usei x também. Então, eu vou apagar porque eu acho que não está sendo utilizado. Isso, não está sendo utilizada não. Foi feito o x, eu acabei criando como i. Então, vamos lá. X. Então, aqui eu vou selecionar a minha guia relatório.
a minha linha 4 é porque ele vai começar a colar os dados a partir da linha 4. Então ele vai fazer o looping aqui do meu primeiro item até tantos quantos forem os itens que eu tenho na minha list view 2, ele vai fazer a contagem e vai fazer o laço aqui do primeiro item até o último item da minha list view 2. E vai usar a mesma lógica que foi usada lá para transferência entre as list views, que vai ser eu checar todos esses itens um por um, x1, 2, 3, 4, 5, se estão selecionados. Se o item estiver selecionado, ele vai simplesmente selecionar lá na minha list view, desculpa gente, aqui na minha planilha relatório, a linha que vai ser a 4 na coluna 1, e vai pegar o dado de referência aqui, meu dado que está lá no item, que vai ser o item X. Então ele cola o primeiro item, que é o mês. Depois ele vai na linha 4, na coluna 2, e vai colar o subitem que está na coluna 1 dessa list view, que se refere ao item X da minha list view. E na terceira linha, a mesma, e na terceira coluna da minha planilha relatório vai fazer a mesma coisa, vai pegar o subitem que se refere ao item X da laço que ele vai estar percorrendo, que está na coluna 2 da list view. Então ele capturou, ele transferiu todos os dados da minha list view, das suas posições aqui, e trouxe para as posições da minha planilha relatório. Então esse daqui é o código que é tranquilinho aí para estar aplicando no seu projeto aí para fazer essa transferência de dados, tanto de uma list view para outra, como da list view para a planilha. Então eu vou estar disponibilizando essa planilha aqui, como na outra videoaula, para que seja feito o download para vocês copiarem o código e fazer a aplicação, ou simplesmente aí para aprender e estar guardando aí o código para quando for necessário aí na sua aplicação. Valeu pessoal, até a próxima aula aí, até mais.